Olá, tudo bem? Eu me chamo Leonardo Ribas, eu tenho a alegria e o prazer de iniciar mais um vídeo falando sobre um tema fundamental para a nossa vida e comunhão com Deus. Eu sou filho ou eu sou servo de Deus? Você conhece a sua verdadeira filiação? Você sabe qual é a sua identidade? Você continua hoje correndo de Deus, achando que Deus está sempre cobrando de você uma tarefa, um serviço? Você acha que você veio nesse mundo para trabalhar com Deus, para Deus? Então, se você tem às vezes esse ponto de vista, eu quero te dizer que você não consegue desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus. E eu venho aqui exatamente falar sobre a sua verdadeira identidade, trazer para você o local correto de filho, o local de onde você nunca deveria ter saído, sabendo exatamente quem Deus é e o que Deus tem proporcionado para você. Nós vamos caminhar aqui hoje sobre aquilo que é essencial sobre a nossa identidade. Como uma bússola que aponta o caminho essencial da nossa vida, eu quero, nessa aula de hoje, mostrar para você qual é a sua verdadeira identidade e qual é o local que ela deve ocupar na sua vida, na sua caminhada com Deus e no seu relacionamento. Queria ver com você hoje um dos textos muito conhecidos na Bíblia, que é a parábola sobre o filho pródigo. Pródigo é uma palavra que no nosso português talvez não faça muito sentido, mas é alguém que gasta muito, que esbanja. Então, o filho pródigo nós podemos traduzir por um filho que é gastador, que ele torrou, né, a fortuna do seu pai. E o texto para a gente diz o seguinte, olha, eu vou para casa junto do meu pai e lhe direi, pai, eu pequei tanto contra o céu como contra o Senhor e já não mereço ser chamado seu filho. No texto de hoje, eu queria trabalhar com você exatamente sobre essa questão de identidade. Na cabeça do filho, quando se comete um pecado, você perde a filiação. Então ele diz, eu não mereço ser chamado seu filho. E ele diz, então, se houver espaço no seu coração para um relacionamento comigo, eu quero um relacionamento de empregado, de servo, eu quero ser um trabalhador. E eu vejo aqui um dos principais problemas que muitas pessoas enfrentam no seu relacionamento com Deus. Nós precisamos aprender a viver um relacionamento com Deus perfeito, baseado na obra que Jesus fez por nós. Porque a ponte, né, que nos liga com o Pai, ela é Cristo, e foi Ele que nos proporcionou um novo relacionamento com Deus. Foi em Jesus que a Bíblia diz que nós nascemos de novo. A Bíblia diz em João 18, mas aqueles que o receberam, em referência a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós estamos falando aqui de alguém que era filho. E porque alguém que era filho cometeu um pecado, fez uma bobagem na sua vida, ele diz, então eu não mereço mais ser chamado de seu filho. E será que há espaço, Pai, no seu coração para que a gente tenha esse relacionamento? Eu serei um dos teus empregados. Se você enfrenta essa dificuldade na sua vida, se você tem dúvida, se você acha que o fato de um dia ter pecado, abandonado aos caminhos de Deus, você é uma pessoa indigna e simplesmente deve comer das migalhas que caem da mesa do Pai, essa aula é para você. Eu quero te levar aqui a um entendimento para você romper de uma vez por todas sobre essa ideia, né? É como se fosse, talvez, o pensamento que algumas pessoas têm como um interruptor. Quando eu estou com Deus, o interruptor está ligado, eu tenho a luz de Deus na minha vida, mas quando eu peco, parece que essa luz é desligada e eu vivo nas trevas. Então, se eu volto e me arrependo, a luz é ligada de novo. E a Bíblia não dá base nenhuma para a gente viver esse tipo de vida, e muito menos Deus, em sua graça, seu infinito amor, quer nos proporcionar um relacionamento semelhante a esse, como se fosse uma hora eu sou filho, outra hora eu não sou. Nós não perdemos a condição de filhos. E nós vamos então, durante essa jornada aqui, aprendermos sobre isso. Então vamos lá. Eu queria trabalhar com você sobre o fato de sua aceitação como filho de Deus. Então nós temos um grande problema. Qual o problema que nós encontramos aqui? O fato de pecar e nós acharmos que porque eu pequei, eu perdi o direito de ser filho de Deus. A gente fala um pouquinho também sobre a questão de salvação.
né? Minha salvação, ela pode ser perdida? Eu um dia amanheço salvo como filho de Deus e tem condição de eu dormir como alguém que não é mais filho? Eu perdi essa condição. O que aconteceu comigo? Então, nós vamos tratar exatamente desse problema, de nós acharmos que o nosso pecado rompe a filiação. O dom de Deus que nos foi dado, parece que ele é tirado, ele deixa de existir. E eu sei que essa é a dúvida de muitas pessoas. Então, continue com a aula até o final, que eu tenho certeza que isso será esclarecedor para você e você nunca mais terá dúvida sobre a sua identidade. Qual é o problema de quem não se sente mais filho de Deus? É que essas pessoas exatamente estão em uma posição de inferioridade, querendo qualquer trabalho para ver se Deus dá um pouco de atenção, né? Por que esse problema deve ser resolvido? Porque isso é uma mentira. Mentira do inferno contra a nossa vida, querendo que a gente não desfrute esse lugar que Deus tem para nós. E como eu vou saber que o problema está resolvido? Quando eu consigo me assentar à mesa com o Pai, quando eu consigo ter um relacionamento. Eu digo assentar à mesa é tudo aquilo que tem uma expectativa de nós estarmos como parte da família, né? São os filhos que se assentam à mesa e comem com o Pai. Os empregados não se assentam à mesa. Os empregados comem depois que toda a família come, eles se sentam à parte. Por isso, o convite que eu tenho para você hoje é essa: venha se sentar conosco à mesa com Deus Pai, entendendo qual é a sua verdadeira identidade. Então vamos lá? Bom, eu quero abordar com você aqui o principal problema de nos acharmos indignos de Deus. Ou então de você dizer assim: puxa vida, eu pequei e agora eu deixo de ser filho. É interessante que existe uma falácia no meio dizendo que quando eu peco, eu não deixo de ser filho, mas eu perco a comunhão. Nós não encontramos em momento algum qualquer versículo bíblico que endosse essa fala. E eu vejo isso mais como uma artimanha do inimigo contra a nossa vida para nos manter afastados do Pai. Então, vamos lá. A história do filho pródigo, bem conhecida, mas deixa eu relembrar com você. Esse texto fala para a gente sobre um pai que tinha 2 filhos, o mais velho e o mais moço. O mais moço é esse gastador que foi torrar toda a herança que ele tinha do pai. Ele vira para o pai e fala assim: pai, eu quero a parte da herança que me cabe. E a Bíblia diz então que o pai deu. E aí então esse moço pegou a herança, ele foi viver uma vida dissoluta. Ele foi gastar o seu dinheiro com bebida, pagou a festa para os amigos, entrou em uma vida completamente desregrada. E ele não via muito bem que o seu dinheiro não estava aplicado, o seu dinheiro estava simplesmente acabando e indo embora. Até que então todo o seu dinheiro acabou, seus amigos sumiram, não ficou mais ninguém. E esse menino, então, muito contristado, ele tinha mudado de um país, ele queria aventuras, ele queria descobrir o mundo. Então, diz que ele mudou, foi para um outro país, e nesse outro país ele não tinha trabalho. O único trabalho que ele achou foi poder servir num chiqueiro, servindo comida aos porcos. Ele dava para os porcos uma alfarroba, que era como se fosse uma fruta da época lá, e ele tinha até vontade de comer isso. E ali no meio daquele chiqueiro, vivendo aquela vida miserável, ele então disse: olha, eu fiz uma besteira muito grande, mas porque eu pequei, né, eu não serei mais aceito pelo meu pai. Meu pai nunca mais vai me perdoar. Então ele disse: olha, eu vou então criar coragem, né, vou voltar para minha casa e vou falar para o meu pai: pai, será que tem condição do senhor me aceitar? E eu quero que o senhor me aceite como um dos empregados. Porque na visão dele, ele não era mais aceito. Na cabeça dele, um pecado, quando cometido, tirava ele do status de filhos. E quando seus recursos, então, acabam e ele decide voltar para o pai, ele começa agora, então, a fazer um discurso na sua mente. Ele está dizendo assim: eu vou chegar em casa e eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei.
contra os céus, contra Deus, e eu pequei diante de ti, mas eu peço que o Senhor me receba, e porque agora eu não sou digno de ser teu filho, trata-me como um dos empregados. Então ele agora começa a fazer esse discurso para que ele possa comover o coração do seu pai, porque na cabeça dele o seu pai poderia rejeitá-lo tanto que nem para casa como empregado o pai poderia aceitá-lo. E a gente vê aqui então o pensamento de um jovem que por uma rebeldia ele começou a pensar que ele era indigno de aceitação, né? Porque o seu comportamento foi um comportamento pecaminoso. E é exatamente nesse ponto que eu quero trabalhar com você. Todos nós pecamos. Essa aqui é a minha história. Eu me via durante muito tempo assim, indigno de Deus, indigno de um relacionamento, porque eu já tive na minha vida um comportamento pecaminoso e achava então que eu não teria espaço. Aí eu comecei a pensar, a Bíblia não diz absolutamente nada sobre isso, por isso que eu entendo que Jesus traz para nós, entendendo o estilo de relacionamento que nós deveríamos ter, que a gente não precisava pensar dessa maneira. E aí então o que acontece é que o jovem então, quando ele vai para casa e ele vai pedir perdão para o pai, essa sensação de indignidade fica crescente nele e faz com que ele acreditasse que simplesmente ele seria um dos servos de seu pai. A única visão que ele achava na qual ele poderia se encaixar era essa, e ele ainda estava na nossa linguagem aqui pegando boi, seria um grande achado, porque ele falou assim, olha, eu aqui morrendo de fome, querendo comer comida dos porcos que eu coloco num chiqueiro. Os trabalhadores na casa do meu pai, de onde eu achei que era um lugar ruim e eu queria experimentar a vida, mudei de país, nunca passaram fome. Meu pai trabalha os seus empregados com dignidade. Meu pai lhes dá comida, lhes dá salário, lhes dá um local digno de descanso. Eu não tenho lugar para dormir no relento com os porcos, no meio da lama, de fezes, de urina, de tudo aquilo que os porcos fazem. Então, ele está querendo voltar para aquele lugar porque ele sabe que os trabalhadores na casa de seu pai são muito bem aceitos. O texto deixa claro que o pai já o havia perdoado e estava preparado para aceitá-lo totalmente quando ele voltava para casa. E de fato, quando seu pai o vê chegando, o pai corre na sua direção, o pai abraça o seu filho e o pai o beija. O filho até tenta fazer aquele discurso, mas o discurso do filho vai até o seguinte momento. Ele diz, pai, eu pequei contra os céus, eu pequei diante de ti. Quando ele ia dizer, já não sou digno de ser chamado teu filho, o discurso é interrompido. Porque o que o pai faz? O pai o abraça, o pai o beija, o pai corre na sua direção. A figura que Jesus quer passar para nós, da aceitação do pai em nós como seus filhos, é exatamente essa. O texto diz que o pai ficava ali me esperando na varanda. E eu vejo isso de uma forma muito forte. E é isso que eu queria compartilhar com você. Quando o pai vê o filho todo rasgado, sujo, mas ele conhece o seu filho. Deus sempre nos conheceu e não importa o quão nós entramos na lama, o quão pecado nós cometemos na nossa vida, na nossa jornada. Nós temos a oportunidade de sermos abraçados e encontrados pelo Pai. Diz o texto, então, que diante disso tudo, ele ficou ali parado e ele viu o seu filho vindo na sua direção. E eu vejo na minha mente essa imagem, porque foi assim quando eu voltei de novo para Deus, achando que não merecia, que não era digno. Eu vejo que o pai sai correndo e fico vendo talvez os empregados ali, ele pula a cerca, ele não importa se tem grama, alguma coisa, e ele vê o seu filho, ele abraça o seu filho, ele recebe o seu filho. Então diz o texto aqui que o pai corre e o abraça e não deixa o filho falar que eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Então ele não permitiu o término do discurso. Eu quero te dizer que a sua identidade ela é maior do que tudo e de todos. Se existe alguma coisa que faz com que nós, seres humanos, sejamos tão detestáveis pelas trevas, é porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o diabo não. O texto no livro de Ezequiel fala
que o diabo queria ser semelhante ao Altíssimo, colocar o seu trono acima, e isso lhe foi impedido. E quando isso foi impedido, ele perdeu essa oportunidade. Por isso que ele nos detesta, porque nós somos exatamente a imagem e semelhança de Deus. Deus é Espírito e nós somos um Espírito. Nosso Espírito permanece para todo sempre. E aí então, quando o filho vai falar, olha, eu não sou digno de ser o seu filho, diz, não dá. Porque quando a gente vai para a Bíblia diz em João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. São aqueles que não nasceram, não segundo a carne, nem da vontade humana, nasceram segundo Deus. Você precisa entender que você foi uma nova criatura gerada por Deus. Você não nasceu da vontade do seu pai e da sua mãe. Você nasceu porque Deus tem um propósito na sua vida e muitas vezes isso está tentando nos ser tirado. Há de novo a tentativa de que haja um abismo entre nós e o nosso Pai, mas não é isso que o texto está dizendo. Por isso, nós precisamos entender o amor do Pai. O amor do Pai é evidente por nós, fica claro em todo o tempo durante a nossa caminhada. E todos nós ouvimos muito sobre a importância de pedir perdão para Deus. Às vezes nós gastamos mais tempo falando sobre isso, né? Quando nós pecamos. Mas o que a gente precisa entender é que a Bíblia ensina que o perdão total dos nossos pecados já nos foram dados quando nós recebemos a Cristo. Você vê no texto, o jovem não teve que voltar e teve que dar uma lista dos lugares onde ele foi, quanto ele gastou cada um dos centavos. Às vezes, as pessoas esquecem e trocam o fato de Deus nos amar, nos aceitar e ficam impondo sobre nós exatamente um peso desnecessário. Você não vê o filho fazendo para o pai uma lista. Pai, nesse dia tal eu fui em tal lugar, eu gastei isso, eu fiz uma festa, isso, gastei dinheiro em outro local, naquilo, outro. Esse aqui foram com 3 amigos, aqui foram com 5 e outros mais. Você não vê o pai pedindo para o filho, né? Faça uma lista para mim com tudo aquilo que aconteceu. E às vezes, ao invés de nós celebrarmos o amor e o perdão de Deus, nós ficamos instigando as pessoas a viverem uma outra coisa. Então a gente precisa entender que quando recebemos a Jesus, fomos feitos nova criatura. Todos os nossos pecados foram perdoados em Deus. Isso significa que cada pecado que nós cometemos, eles, na verdade, foram perdoados quando nós aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida. Jesus foi na cruz e ele se tornou pecado em nosso lugar para a gente ter um relacionamento com o Pai. Jesus, ele tinha um lamento na cruz. O seu lamento foi: Deus meu, por que me desamparaste? E nós entendemos aquele momento de desamparo que teve Jesus, quando Deus se afasta do seu filho e ele tem que ficar solitário, é o que o pecado fez comigo e com você. Jesus se separou do Pai para que nós nunca mais nos separássemos de Deus. Se isso aconteceu para que nunca mais nos separássemos de Deus, qual é o problema que nós enxergamos nisso? Tem alguém mentindo para você, alguém que quer que você entenda que Deus está separado por conta de um pecado que você fez, e muitas vezes você fica nesse lugar. Então, nunca mais corra de Deus, corra para Deus para aproveitar tudo quanto Deus tem para a sua vida. Deus não depositou o perdão em uma conta bancária no nosso nome para que a gente possa fazer saques, né? Todas as vezes que nós pecarmos. Deus não deu algo a conta gota. A obra de Cristo foi perfeita. Por isso que Jesus falou: Pai, está consumado, Pai, está pago. Isso já foi feito, está finalizado. E a gente não deve mais absolutamente nada para Deus. Quando nós nascemos de novo, Deus derramou todo o seu perdão sobre a nossa vida para que a gente possa realmente experimentar o melhor que Ele fez por nós. Então guarde isso, Deus derramou todo o seu perdão sobre nós e a nossa dívida para com Ele foi completamente quitada. Nós não devemos mais nada para Deus, nós podemos viver e desfrutar essa vida plena, abundante que Ele nos tem dado. E isso fala para nós sobre todo o amor do Pai. Tudo aquilo que nós precisávamos, nós conseguimos por intermédio da morte e da ressurreição de Jesus. Quando nos tornou filhos, nos trouxe para a família e nos chama para sentar à mesa. A grande questão é: quando eu peco, o que acontece? Eu deixo de ser filho? Eu perco o meu lugar no meu relacionamento com Deus? É claro que não. Isso é um intento do nosso inimigo. Ele quer fazer com que você sinta. Esse é que é o grande problema. Que Deus não aceita você
por causa do seu mau comportamento. E é aqui que muitas pessoas têm caído, e é aqui que algumas pessoas têm se tornado reféns de uma grande mentira, porque às vezes as pessoas estão falando, olha, eu estou sentindo, mas a vida de alguém que nasceu de novo não é baseada no sentimento, ela é baseada na fé, na palavra que Deus disse, naquilo que se crê. A grande pergunta é o seguinte: eu não estou sentindo que eu sou filho. A Bíblia não diz que se sinta filho. A Bíblia diz que nós nascemos de Deus, fazemos parte da sua família. E é isso então que deve permanecer para todos nós. E é assim que devemos caminhar, e é assim que a nossa vida precisa ser pautada por Deus. Então, o diabo quer fazer com que você sinta que Deus não aceita por causa do mau comportamento. Ele vai conseguir manter você longe de seu pai, enquanto você continuar sentindo assim. Essa era a ideia daquele menino que saiu de casa e foi tentar a sua vida em outro país. Na verdade, ele não foi tentar a vida, ele foi gastar o dinheiro que ele achava que era muito, e ele gastou todo o seu dinheiro. E quando ele tenta voltar, a ideia é exatamente essa: eu não vou poder morar na casa do meu pai, não vou tomar café com meu pai, não vou me sentar na mesa com meu pai, vou ficar lá como um dos empregados, e talvez no quartinho lá longe, o pior de todos, para que eu possa então permanecer e viver ou desfrutar aquilo que lá tem. Então, uma coisa que a gente precisa entender é o amor do Pai que foi derramado sobre nós. Ele te colocou em uma posição. A sua identidade de filho não lhe é tirada. Você não tem como perder um dom que a Bíblia fala, que é a salvação. A salvação nos transforma em filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos um dom, e como dom, ele é irrevogável. Essas coisas não caem por terra, elas não deixam de acontecer. Mas, por outro lado, quando você sabe que seu pai lhe ama e aceita totalmente em todos os momentos, você sente uma motivação interior para reconhecer a tolice dos seus pecados e desejar voltar correndo para casa para ficar com seus pais. Nós não estamos dizendo aqui que você pode então fazer o que você quiser. Não, pecado traz as suas consequências, e a Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Se escolhermos deliberadamente por uma vida de pecado, isso resultará em morte. Mas o que a gente precisa entender é que a partir desse momento em que somos perdoados, nós temos uma motivação. E quando nós pecamos, nós precisamos reconhecer que nós erramos diante de Deus. E aí, quando você reconhece que errou e quando você reconhece que peca, o que você precisa fazer? Você precisa sair correndo e se esconder de Deus? Ou você precisa correr para Deus e dizer: Deus, eu errei, eu pequei, não quero que essas coisas aconteçam de novo na minha vida, porque eu não quero de novo ter essa experiência de viver uma coisa que não foi aquilo que o Senhor designou para mim. E é exatamente nesse ponto que a gente precisa entender. Então, quando eu entendo que eu sou amado pelo meu Deus, quando eu erro para com meu Deus, eu chego diante de Deus e eu recebo o perdão pelos meus pecados, porque foi por isso que Cristo pagou um grande preço na cruz, para que os meus pecados fossem todos perdoados e para que eu pudesse viver a vida que Deus tem para mim. O Pai se relaciona conosco a partir de um coração perdoador. Deus conhece a nossa natureza. E se cada pecado que eu cometer, eu vou perder a filiação de Deus, eu vou viver uma vida louca. Então, eu acordo de manhã sendo filho e vou dormir não sendo filho. Já imaginou como que é uma coisa dessa? Como lidar com um estresse desse todos os dias? Por isso, quando eu falo sobre identidade no vídeo, o que eu quero trazer para você é uma segurança, que você entenda verdadeiramente quem você é, o lugar que você ocupa e qual é a responsabilidade que Deus tem para nós, para conosco como seus filhos, né? Então nós precisamos entender que Ele nos ama incondicionalmente, né? Foi Deus quem nos amou primeiro, não fomos nós que o amamos. Foi Deus que nos amou, foi Deus que nos criou. Quando nos perdemos, Deus enviou a salvação. Deus veio em auxílio nosso, Deus veio nos resgatar. E é exatamente o que a gente precisa entender, que Deus nos ama incondicionalmente. Você ainda sente que não é aceito por Deus? Se isso ainda passa pela sua mente, eu quero derrubar essa mentira agora. Eu quero te colocar na posição de onde você nunca deveria ter saído, que é a posição de filho amado de Deus. Então, se esse for o seu caso, né, os seus sentimentos estão mentindo para você. Por isso que eu disse, não caminhamos por aquilo que nós sentimos, caminhamos pelo fato que a palavra diz e declara a nosso respeito.
Então você precisa que entender, pelo fato de estar em Jesus, né, de estar ali na cruz, você é completamente aceito por Deus por conta da obra da cruz. Foi isso que a cruz fez conosco. Em Cristo Jesus nos tornamos filhos. E deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Nós não perdemos a condição de filhos. A única coisa que é possível de fazer, você pode, como filho de Deus, falar assim: Deus, a partir de hoje eu não quero mais ser o seu filho. Eu renuncio à sua herança, porque a filiação não tem como nós abrirmos mão dela. Por isso que a Bíblia diz que algumas pessoas, amando mais o presente mundo, elas abriram mão de Deus. A palavra diz que essas pessoas se apostataram. E é interessante que a raiz da palavra apostasia é a raiz da palavra divórcio. O que é isso? É você como filho dizendo: Deus, eu estou me divorciando, eu estou me apostatando, eu estou me desligando de você. E isso é um ato cônscio. Nós não perdemos aquilo que Deus nos dá, como se nosso bolso rasgasse, nós perdêssemos a nossa carteira, o nosso celular ou alguma coisa do tipo. A única maneira que isso pode acontecer é conscientemente, você dizendo: Deus, eu estou me divorciando. E é interessante que isso sempre parte do homem, nunca partiu de Deus essa realidade. E aí nós vamos entender que é difícil nós amarmos alguém apaixonadamente quando você não acredita que essa pessoa aceite você, né? Então Deus não faz assim uma série de pedidos, né? De novo, vou colocar aqui uma lista. Olha, para você ser meu filho, você tem que ler um capítulo da Bíblia por dia. Você precisa orar pelo menos 30 minutos por dia. Você precisa ser uma pessoa que faz isso todos os dias. Você precisa caminhar dessa forma. Você não pode errar. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo outro. E aí a gente acha que Deus coloca para a gente uma lista que a gente vai enumerando aqui os passos que a gente tem que seguir. Então, muitas pessoas estão no relacionamento com Deus exatamente assim, acreditando que a gente não é totalmente aceito, porque esse item da lista aqui, infelizmente, eu não cumpri. E esse outro também aqui eu não cumpri. E nós achamos que por não cumprirmos os preceitos que Deus nos dá, nós ficamos pelo meio do caminho. Então você não vai ter um relacionamento de Deus com a sua verdadeira identidade de filho, que você não perde, você abre mão, como eu disse para você, e é exatamente isso que o inimigo quer. Então a falta da compreensão da aceitação de Deus, né, com certeza vai criar o quê? Barreiras. É exatamente isso que muitas vezes nós vemos o que tem acontecido. Cria uma barreira. O inimigo quer que exista uma barreira entre você que está aqui com seu pai que está aqui do outro lado. Porque nós achamos que o nosso pecado se constitui, então, nessa barreira que aqui está. Então, a falta da compreensão da aceitação de Deus, com certeza vai criar uma barreira para que você a falta de compreensão da aceitação vai criar uma barreira para que você experimente a intimidade com Deus. Ou seja, o que o inimigo quer é exatamente uma barreira, um muro dizendo assim: olha, você não pode se relacionar com Deus porque você não tem compreensão de que Deus aceita, porque você não está cumprindo aqui as metas que Ele colocou para você. E achamos então, e acreditamos nessa mentira, e então não desfrutamos do amor do Pai, e achamos que perdemos a nossa identidade de filhos, né? O que aconteceu com o filho foi que ele não entendeu a sua identidade. Ele tinha uma dúvida. Ele falou assim: puxa vida, todas as vezes que eu pecar e eu fizer uma bobagem com meu pai, eu não me tornarei, eu não serei mais filho. Então é como se assim, eu tenho que ter uma mudança pronta. Porque hoje eu sou filho, eu fiz tudo que meu pai obedeceu, eu estou dentro de casa. Mas se eu desobedecer, eu vou ter que virar servo e eu vou morar lá junto com os empregados. Mas quando eu estiver lá e eu falar assim: puxa vida, eu pequei, e eu virar para meu pai e falar: pai, eu pequei, e o pai fala: então meu filho, volta para casa. E eu volto para casa. Infelizmente, as pessoas têm vivido essa dualidade, que não é uma coisa que traz para a gente saúde mental, não traz para a gente uma segurança. Tudo que Jesus quis que nós acreditássemos era na obra concluída em seu favor, era numa posição de onde ninguém pode nos demover de filho. Ele nos deu a maior de todas as honrarias, nos colocou na família. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus e nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. A palavra co-herdeiro significa que a gente tem a mesma relação
de Jesus como filho para com Deus, ou seja, eu herdo juntamente com o mesmo direito que Jesus tem de herdar a vida e a bênção de Deus, nós também a temos. Por isso, o filho pródigo não entendeu a sua própria identidade e ele acreditou então ser indigno de um relacionamento íntimo com seu pai. Por isso, sabermos a nossa identidade é fundamental. Você ainda se vê como alguém distante e indigno ou você se vê como um filho que assenta à mesa do pai? O filho, ele pode e ele vai fazer coisas que muitas vezes desagradam o pai, mas muitas vezes o pai não é pego de surpresa, ele sabe de tudo isso. O que nós não podemos deixar é de viver a vida plena e abundante que Deus tem para nós. O filho achou que havia perdido de uma vez por todas o direito de se relacionar com seu pai como um filho e que o seu pai o rejeitaria. Ele viu a si mesmo como uma pessoa má. Como você se vê? Uma pessoa má que poderia esperar apenas ser um dos servos da casa de seu pai. Muitas vezes nós temos uma autocobrança e que isso não vem nem da parte de Deus, isso vem de nós mesmos. E aí o rapaz havia achado que ele perdeu o direito de se relacionar, porque ele era uma pessoa má, e o máximo então que sobraria para ele era exatamente isso. A atitude daquele rapaz é comum entre os cristãos hoje em dia. Muitos que sabem, porque olha só, o que a gente faz é proclamar a verdade bíblica. A verdade bíblica é que nós fomos perdoados. Por que Jesus teve que morrer? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se eu pequei, eu deveria morrer. Jesus falou assim, eu não vou querer que você morra pelos seus pecados. Eu vou morrer em seu lugar, eu vou pagar a sua dívida e você fica aqui vivendo como um filho diante de Deus. Então, muitas vezes as pessoas sabem que seus pecados foram perdoados, mas ainda veem a si mesmo como pessoas más que devem provar a Deus o quão tristes elas estão pelos seus pecados, e para isso agora a gente vai fazer promessa para Deus e a gente vai achar que a gente tem que trabalhar igual um empregado para Deus nos aceitar novamente. Eu, no começo da minha caminhada cristã, experimentei muito isso. Todas as vezes que eu errava, eu tinha que chegar na sala da minha casa, fechar a porta e eu tinha que chorar copiosamente para eu mostrar para Deus que eu estava triste. E eu não tinha plena consciência que meus pecados já estavam perdoados. Eu achava que eles eram perdoados à medida que eu os listava diante de Deus e chorava copiosamente. Aí quando eu acabava de chorar, eu conseguia me levantar e aí eu me sentia bem. Dizendo, tá vendo? Eu mostrei para Deus o quão triste eu estou. E aí eu achava que eu seria aceito novamente se eu fosse trabalhar. Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos colocar aqui um patrão que tem ali muitos empregados, ele tem o seu filho. Um empregado pode ser a pessoa excelente, pode ter um bom trabalho, ele pode desempenhar o melhor serviço possível em todo o tempo. Não é o serviço que alguém desempenha que o torna filho. Para que ele seja filho daquela família, ele tem que nascer daquele casal, ele tem que nascer daquele pai, daquela mãe, para se tornar filho. Então nós não nos tornamos filhos de Deus trabalhando para Deus, isso é impossível. Nenhum empregado, por mais que ele trabalhe, ele se torne filho. O patrão ali pode até dar uma herança para ele, mas a condição de filho não é dada pelo trabalho. E eu vejo hoje muitos cristãos sacrificando sua vida, a vida da família, achando que é pelo trabalho que ele faz que ele se torna aceito por Deus. É pelo seu trabalho que ele vai ser filho de Deus. Por isso fica a grande pergunta, você conhece a sua identidade? A sua identidade é te dada pelo trabalho que você realiza ou pelo fato de ter nascido de Deus? Não existe filho de primeira ou segunda classe. E aí, então, a gente não tem que entrar nessa rotina doida de trabalho, que muitas vezes nós somos expostas a ela, para que a gente viva uma vida de trabalho o tempo inteiro, para nós nos sentirmos bem. A grande questão é que nós precisamos conhecer a Deus, conhecermos a nossa identidade, para que a gente saia dessa ciranda e rompa com tudo isso aí, e a gente vai experimentar a vida que Deus tem para nós. Muitas vezes nós pedimos a Deus para perdoar os nossos pecados e aí a gente começa a fazer promessa de que a gente vai. Primeiro, eu vou ler mais a Bíblia com uma frequência maior,
eu vou orar com mais intensidade, né? E eu vou testemunhar até para os postes na rua falando sobre Jesus, né? Tudo isso é baseado em sentimentos, para que a gente prove a Deus a nossa sinceridade. Deixa eu te dizer uma coisa, você é filho porque é uma coisa que sempre ficou clara para mim, que eu aprendi. Quando Jesus ele é reconhecido como filho de Deus, quando ele vai para ser batizado ali no rio por João Batista, no momento do seu batismo, o Espírito Santo desce sobre ele. E quando o Espírito Santo desce sobre ele, uma realidade é constatada. Ouve-se uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eu já falei isso em outro vídeo e gostaria de repetir aqui. Quantos milagres Jesus fez? Nenhum. Quantos mortos ressuscitou? Nenhum. Quantos cegos ele curou? Nenhum. Qual foi a coisa que Jesus havia feito até agora? Nada. Jesus é amado porque ele é filho de Deus. E você não precisa provar absolutamente nada para ser amado por Deus. Você precisa sim fazer e realizar as coisas porque você é filho e conhece o seu pai, não para que você se torne filho e aceite pelo seu pai. Esse é um grande problema, por isso nós não precisamos ficar fazendo promessas para Deus. E o pior, que quando a gente faz promessa e a gente não cumpre, nós nos sentimos pior ainda e nos sentimos muito mais afastados de Deus, achando que menos filho nós somos porque a gente não tem cumprido e feito aquilo que nós estamos prometendo para Deus. Então, responda essas perguntas comigo. Primeiro, foi necessário o filho pródigo se arrastar diante do pai? Você vê o menino lamuriando lá? Uma coisa é o pensamento dele. Ele disse assim: quando eu voltar para o meu pai, eu vou falar: pai, né, pequei, trata-me como um dos seus empregados, etc. e tal. Mas o pai cobrou alguma atitude disso do filho? Né? O pai falou: não, fica aí fora. Né? Você não vai entrar, dá a volta. Aqui é a entrada de serviçais, você tem que ir para ela lá, ou aqui é a entrada que só entra. A gente não vê absolutamente nada disso. Foi necessário? Não. E por que muitas vezes você chega assim diante de Deus? Por que você quer ganhar a atenção de Deus, se comovendo-se, ficando triste, sabe? Querendo parecer assim: eu sou a pior pessoa do mundo, para Deus demonstrar o seu amor para mim. Segundo, o pai demonstrou qualquer relutância em aceitar o filho? Nada. O filho estava rasgado, sujo, fedido, uma caminhada de não sei quantos dias voltando de um outro país, sem comida, devia estar todo rasgado, fedorento e tudo. O pai vai e abraça. A minha pergunta é: houve alguma relutância que o pai teve em aceitar? Absolutamente nada. Porque muitas vezes nós estamos focados no nosso exterior, naquilo que nós temos a apresentar a Deus. Deus te ama porque você é filho. Nunca deixe isso sair fora de você, sobre a sua verdadeira identidade. Isso que deve marcar a nossa vida. Isso que deve, de fato, fazer com que a gente fique de pé, com que a gente se relacione com Deus, com tudo aquilo que Ele é. Então, primeiro, o filho não precisou se arrastar diante do pai. Segundo, o pai não mostrou nenhuma relutância. Aquele rapaz era seu filho. E escute aqui, olha, nada. Nada poderia mudar tal fato. Nada muda o fato de sermos filhos. A única coisa, como eu disse para você, você pode se divorciar de Deus no sentido de renunciar. É da sua parte. Mas eu acredito que você não quer fazer isso. Então não deixe o diabo te enganar com mentiras sobre a sua verdadeira identidade, sobre aquilo que Deus tem para você. É importante notarmos que o pai tinha dado ao filho a sua herança, né? Uma pergunta: você acha que o pai suspeitaria a forma como o filho desperdiçaria a herança? Que nada, ele conhecia aquele menino, né, desde a sua vida inteira, e o pai conhecia as suas fraquezas. Muitas vezes nós tomamos atitudes e queremos que Deus nos impeça, do sentido assim: Deus vai fazer eu quebrar a perna para não fazer uma bobagem daquela. A grande questão é que o amor de Deus ele é tão grande que Deus nos dá uma liberdade, inclusive liberdade de nós errarmos. Foi assim em toda a vida. Deus falou com Adão no jardim: coloco diante de você a árvore da vida e da morte. Perdão, coloco diante de você a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida.
Você pode comer de tudo, inclusive da árvore da vida. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele fez uma escolha errada. E assim tem sido a humanidade. Deus chama Abraão e fala: Abraão, eis que coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que você viva. Quando Jesus nos conta a parábola e o pai dá a liberdade para o filho, isso é a maior expressão de amor que a gente tem. Deus não te prendeu absolutamente nada. Deus, ele, embora fale: olha, eu espero que você chegue a um bom caminho, tome boas decisões. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: a vontade de Deus é que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento de Jesus e todo mundo seja salvo. A grande pergunta: o mundo todo é salvo? Não, porque nós não temos um Deus aqui que criou robôs ou pessoas automatizadas que elas vão fazer exatamente aquilo que Deus quer. Deus nos dá uma liberdade até de nós errarmos, mesmo assim Ele continua nos aceitando. Essa é a maior prova, a maior evidência do amor que a gente tem. Então o pai conhecia o seu filho, conhecia as fraquezas. O coração do pai ficou esperançoso no sentido que um dia meu filho cai em si, não morre e volta, que foi exatamente o que aconteceu. E se você está comigo aqui assistindo o vídeo até agora, é porque eu entendo que isso chama a sua atenção. Isso é algo que nós precisamos fazer e precisamos entender. Isso é algo para o qual Deus nos chamou, para a gente viver uma vida plena, uma vida abundante, desfrutando disso, entendendo que Deus conhece tudo aquilo que nós passamos. O pai não ficou chocado quando o filho saiu de casa em busca de aventura. O pai permitiu que se ele fosse, sabendo que provavelmente desperdiçaria a sua herança de uma forma irresponsável. O pai sabia de tudo isso. Agora, uma pergunta para você: você acha que Deus fica surpreso com os seus pecados? Você acha que Deus vai olhar para você e falar: poxa vida, sério? Eu não esperava que isso acontecesse com você. Olha, Deus te conhece, Deus sabe quem você é, e nada do que você faz pode surpreender um Deus que sabe de todas as coisas. A onisciência de Deus é que Deus sabe que as coisas vão acontecer, mas Deus não determinou que as coisas acontecessem dessa forma. Por exemplo, quando Deus criou Adão e Eva, fez esse mundo que nós estamos nele, criou um jardim, colocou tudo ali, Deus sabia que o homem iria pecar? É claro que sabia, mas Deus determinou que o homem pecasse? É claro que não. Isso nós chamamos de onisciência. Então Deus conhece todas as coisas. Deus não é pego de surpresa pelos seus atos, mas o que Deus espera é que você entenda a sua filiação e diga: isso que eu estou fazendo não é papel de um filho ou de uma filha de Deus. O que eu estou fazendo aqui é algo vergonhoso. Eu vou largar isso. Foi o que aconteceu com o jovem e é o que Deus espera de nós. Deus nunca vai ser pego de surpresa por alguma coisa que esteja acontecendo. Se você não sabe quem você é, pode ver a si mesmo como um servo que deve fazer restituição pelos seus pecados. Esse é o grande problema. Se você não sabe quem você é, você vai querer restituir a Deus pelos seus pecados. E esse é um grande problema. Porque não tem como nós restituirmos a Deus por uma falha que nós fizemos, sendo que Cristo quem restituiu no nosso lugar. Você não vai apresentar algo melhor do que o próprio Jesus já apresentou. Por isso nós precisamos crer nessa realidade e viver plenamente tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a gente aproveitar, desfrutar, viver e experimentar o melhor de Deus em todo o tempo, para que a gente tenha essa vida operando no nosso coração. E o grande problema é que servos têm dificuldade para desfrutar de um relacionamento íntimo e amoroso com o seu Senhor. O que o texto passa para a gente é que o servo sempre tem medo do seu Senhor. Ele tem respeito, não que o filho não tenha. Mas o que a gente precisa entender é que quando a gente não consegue ter um relacionamento de Deus, acha que nós temos que restituir, e aí então a gente vai ficar aqui, nessa questão. Eles não conseguem desfrutar de um relacionamento amoroso e íntimo com seus senhores, porque ele é servo. O servo sempre está devendo alguma coisa, o servo sempre está deixando a desejar. No entanto, filhos e pais são capazes de desfrutarem um do outro. A coisa boa que um pai tem é em ver o crescimento do seu filho. Se você, como filho, entende que você teve
atitudes infantis e que não deveria ter ou mantê-las consigo, uma coisa você pode entender e você pode ver. Você pode crescer nesse tipo de relacionamento. E o pai gosta disso. O pai vê a criança crescendo. Nós fazíamos coisas atrás que não fazemos hoje. Por isso, nós começamos a desfrutar. Fala, pai, eu consegui vencer essa barreira, eu consegui vencer essa dificuldade. Senhor, eu disse não à tentação, eu disse não ao pecado. E aí a gente vai vivendo. Por isso que na tela principal, no primeiro slide, eu coloquei: corra para Deus e não de Deus. E é uma pergunta: você vê a si mesmo essencialmente como um filho de Deus ou como um dos seus servos? Essa é a pergunta derradeira do vídeo de hoje que eu quero apresentar para você. Como é que você se vê diante de Deus? Como um filho ou como um servo? Infelizmente, se você se vê como servo, você vai tentar pagar alguma coisa que não tem preço, que Jesus já pagou. Você vai se sentar distante, vai viver uma vida longe de Deus, vai se sentir uma pessoa infeliz, vai se sentir uma pessoa talvez até explorada, do tipo, eu tenho que trabalhar para que eu possa agradar o meu Deus, enquanto nada disso é verdade. Enquanto como filho, o filho conhece os negócios do pai, o filho se assenta à mesa, o filho participa, o filho está ali, o pai compartilha: meu filho, nós vamos nessa direção, vamos fazer esse investimento, vamos abrir uma outra empresa, vamos abrir um outro negócio, vamos nos mudar, nós vamos vender isso aqui para comprar aquilo outro, isso aqui não está sendo legal. O filho faz parte. Por isso, minha pergunta para você: como você se vê? Como um filho de Deus ou como um dos seus servos? Um cristão que não acredita que é totalmente aceito por Deus ou que não compreende a sua identidade, ele vai ter muitas dificuldades para experimentar intimidade com Deus. O vídeo de hoje, o que eu faço é para que você seja restituído na sua posição. Se você acreditou em uma mentira, que qualquer vez que você peca, você não é digno de ser filho, você acreditou em uma mentira e você deu vantagem sobre o inimigo da sua vida até agora. Mas eu creio que vendo esse vídeo, é hora de você renunciar a tudo isso, voltar novamente, se assentar à mesa e desfrutar de Deus, o seu Pai. A intimidade se desenvolve entre aqueles que se compartilham um com o outro. Isso pode acontecer entre o cristão e Deus, somente à medida que o crente tiver uma compreensão do seu relacionamento com o Pai como filho. Nada disso pode lhe ser tirado. E por fim, a Bíblia diz, quando o filho é aceito, o pai fala com seus empregados: meu filho estava morto e voltou para a vida. Deem um banho nele, coloquem um anel. O anel era o símbolo da família, onde ele podia novamente assinar pela família. A restituição com o filho foi total. Coloca um anel no dedo para que ele fale de novo pela família. Coloca uns sapatos nos pés. Alguns autores bíblicos dizem que isso é uma expressão de que quem anda sem sapato era servo, era escravo. O filho tinha direito de utilizar o sapato. Então coloca um sapato no pé dele para que vocês então tenham ele restituído pleno. E aí o pai fez uma festa, pegou um novilho, fez um churrasco, chamou todo mundo. E esse menino tinha um irmão mais velho. O irmão mais velho dele viu aquele alvoroço, chamou alguém e disse: ei, vem cá, o que está acontecendo? Ele fala: o seu irmão voltou, e seu pai está dando um churrasco, chamou todo mundo, está celebrando com ele, vem. E o filho mais velho, ele falou: eu não vou entrar, chama o meu pai. E aí então o pai vem falar com o filho. E a questão do filho mais velho, olha o que o filho mais velho disse para o pai: pai, veio esse teu filho, gastador, torrou a nossa fortuna, torrou o nosso dinheiro. O senhor abraça ele e o senhor dá uma festa. E o pai diz assim: meu filho, seu irmão estava morto e reviveu, eu tenho que celebrar a volta do seu irmão. Aí o filho mais velho disse assim: eu trabalho como um dos seus servos e o senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com as pessoas que aí estão. O texto termina dizendo para a gente que se você tem a visão de servo, mesmo sendo filho, você vai ficar do lado de fora, você vai queixar de Deus, vai falar: Deus, o Senhor está privilegiando outras pessoas. Sai desse lugar e se sinta como filho, se assente à mesa. E aí o menino disse assim: eu trabalho como um dos seus empregados. Ele era filho, mas nunca se sentiu como filho.
E aí no final o pai diz, olha, eu não posso deixar de celebrar o seu filho que estava morto e eu recuperei ele para a vida. O filho mais velho não entrou na festa, ele disse, o senhor não me deu um cabrito. Sabe o que o pai falou? Meu filho, que visão é essa que você tem? Tudo que é meu é seu também. E aí então a gente vê um rapaz indignado, porque ele se sentiu preterido. Na verdade, ele se sentia como um servo. Sabe por que eu fiz a pergunta para você? Porque você pode estar na casa do seu pai, você pode estar vendo todas as coisas acontecerem, mas você não tem coragem de sentar à mesa, porque você ainda se acha alguém fora do local. Você acha que você tem que pagar para Deus, você acha que Deus vai te amar pelo seu trabalho, pelo seu serviço. E Deus nunca pediu para a gente realizar nenhum serviço para Ele. A única coisa que Deus quer é ter uma família de muitos filhos. Então guarde isso no seu coração. Se esse vídeo fez sentido para você, então aplique os ensinos que você aprendeu aqui, compartilhe com outras pessoas. Fique no nosso canal, que a gente vai postar mais aqui, para que você possa ter um relacionamento com seu pai. Eu quero derrubar essas mentiras que muitas vezes nos impedem de ter um relacionamento com Deus. Um grande abraço para você e até mais.